A mensagem que eu vou trazer hoje, ela tem a ver com isso. E eu pensei que talvez uma das melhores formas da gente se mostrar como realmente sensível a essa realidade, meus irmãos, é a gente parar para pensar mais ou menos o seguinte. Se esses irmãos estão perdendo tanto, que a gente sabe que esse perder, na verdade, é ganhar, em favor de Cristo e em favor da sua missão, eu queria começar fazendo com que a gente pensasse nessa manhã como está sendo a nossa perspectiva de missão em nosso contexto, onde a gente se encontra. Uma vez que esses irmãos têm perdido tanto em favor de Cristo, o quanto nós temos entregado a favor de Cristo diante da realidade em que a gente se encontra. Deixa eu fazer uma pergunta retórica, para você pensar, você não precisa responder, mais para provocar, mas eu acho que ela é importante. Você se considera satisfeito naquilo que você tem feito para cooperar com a missão de Deus nesse mundo? Se você se perguntasse assim, honestamente, olha, eu me sinto satisfeito, eu sinto que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, com relação ao que Deus me chama para fazer nesse mundo. Eu posso estar errado, mas eu acho que todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, iria responder essa pergunta dizendo não. Dizendo, olha, eu acho que eu poderia fazer muito mais do que eu faço. Eu acho que eu estou aquém do que eu faço. E eu acho que é até saudável esse sentimento, porque, sinceramente, se alguém chegasse e dissesse, não, eu estou caminhando da maneira que eu acho que tem que ser, não tem nada mais a ser feito na minha perspectiva de missão, certamente seria, no mínimo, um pouco orgulhoso isso, né? Mas eu não quero que você pense dessa maneira, eu quero que você pense honestamente. Será que você se sente como alguém que está fazendo, de fato, aquilo que Deus tem chamado você para fazer? Ou tem muito mais que você poderia estar fazendo para Deus? Eu creio que, como igreja ocidental, meus irmãos, a gente tem sido muito aquém do que Deus tem nos chamado para viver como missão. E eu poderia tentar imaginar alguns motivos pelos quais isso tem sido um desafio, pelos quais a gente tem falhado ou não tem conseguido viver plenamente a missão. Eu consigo pensar alguns aqui que vêm à mente. Primeiro, que é muito claro, né, e é um problema sério. É uma perspectiva de uma fé nominal. A gente não via isso há 10 anos atrás, mas de 10 anos para cá, a gente tem visto a quantidade de cristãos evangélicos, inclusive, que se dizem evangélicos não praticantes. Isso nunca existia. E se a pessoa ela se vê como um evangélico nominal, se ela sequer vê o seu relacionamento com Jesus como algo sério, certamente ela também não vai viver a missão como ela deveria viver. Outro aspecto que eu percebo é uma dormência espiritual. A gente está tão distante desse mundo lá onde a perseguição está sendo tão forte que a gente está descansando, está dormindo. A gente está simplesmente dizendo, não, vamos seguindo. E essa dormência espiritual, ela nos acomete. A gente, de fato, se sente, como é que eu posso dizer, bem, não, a vida segue, o tempo passa, as coisas acontecem e a vida vai seguindo. Uma dormência espiritual, porque aqueles que entenderam a urgência do reino, a urgência da missão, é como Paulo em Atenas. É muito curioso, aquela passagem me marca até hoje, no capítulo 17, quando ele chega naquela cidade cheia de idolatria, a Bíblia diz logo no capítulo 17, no início do capítulo 17, que Paulo olhou para os ídolos. E a Bíblia usa uma palavra, diz que Paulo se indignou diante daquela realidade que aquela cidade estava vivendo. Ele olhou para aquele contexto, ele olhou para aquela cidade e ele viu tanta idolatria, ele viu tantas pessoas perdidas e distantes de Deus, que ele olhou e disse assim, eu não consigo ficar acomodado com essa realidade. Ele se indignou com aquilo. Uma outra coisa que muitas vezes isso acontece com a gente é um medo mesmo, uma covardia, né? A gente fica sem saber como vai ser se a gente decidir assumir o compromisso com a missão,
de ser intencionalmente alguém que se importa, de levar Jesus para outras pessoas. Outros casos, o próprio John Stott disse, quando perguntaram para ele, exatamente falando dessa realidade ocidental, em que a missão tem sido tão negligenciada, ele disse assim, olha, tem vários motivos, como eu estou falando aqui, pelos quais a missão ela tem sido tão fragilizada no Ocidente. Mas existe um que me parece que é muito forte. Ele disse, fizeram a seguinte pergunta a ele, né? Por que nossos esforços evangelísticos eles são frequentemente desastrosos? Ele disse assim, há várias razões, mas uma das principais é que não parecemos com o Cristo que proclamamos. E fala sério, isso é verdade. As pessoas muitas vezes, você até diz, não, eu quero falar, eu não estou dormindo espiritualmente, eu não sou covarde, mas aí você vai falar para a pessoa, e aí a pessoa diz, quer dizer que ser cristão é ser como você vive, é ser como eu vivo, né, no caso falando para mim, e a pessoa diz, não, eu não quero não, deixa eu continuar vivendo a minha vida. Esse muitas vezes é um dos motivos também que acaba sendo um empecilho na nossa vida e na nossa prática de missão nesse mundo. E todos esses são muito sérios. Mas existe um, meus irmãos, que está lá, e eu queria trabalhar um texto, 3 versículos, Gênesis capítulo 12. Existe algo que eu queria trabalhar com base nessa passagem aqui, e que eu acho que a gente precisa considerar. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Essa é uma passagem conhecida, é o momento em que Abrão é chamado por Deus, recebe uma missão e uma promessa. E a Bíblia fala assim, então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Senhor Deus, fala aos nossos corações, Pai, por meio da Tua palavra. Nós precisamos da Tua direção, nós precisamos do Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tive a oportunidade de falar um pouco disso que eu vou falar aqui pela manhã em um encontro com a liderança aqui da nossa igreja, em um dos encades. E quando a gente terminou esse encontro, algumas pessoas disseram, cara, a igreja precisa ouvir isso. Isso é um assunto que afeta todas as pessoas como cristãs. As pessoas precisam ter essa percepção da missão na sua vida. E eu transformei aquilo nessa mensagem. Tem outras coisas aqui que eu trouxe. Mas eu queria que você considerasse isso. E a gente começar explorando aqui por meio dessa passagem do chamado de Abrão. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia ela não é um livro somente de doutrinas espalhadas e de coisas que vão ali acontecendo de forma desconexa. A Bíblia é um livro de histórias, antes de tudo, e histórias que formam uma grande história, que no final nos revela o plano de Deus na história, de redenção. E nesse sentido, como disse um teólogo americano, o desafio da nossa fé cristã, quando a gente está lidando com a Bíblia, é entender Jesus no contexto da história da Bíblia, porque se a gente só vê a história da Bíblia sem ver Jesus ali, a gente não vai entendê-la, e interpretar a história bíblica pelas lentes de Jesus. Esse é um grande desafio, senão a gente fica perdido no que está acontecendo. E eu estou dizendo isso porque a gente está lendo uma passagem em Gênesis 12, e talvez você não consiga linkar isso, o que é que isso tem a ver com a minha vida hoje, o que é que isso tem a ver com Jesus, o que é que isso tem a ver com o plano de redenção de Deus. Então eu queria dizer que essa passagem, apesar de estar aqui no início do livro de Gênesis, ela ocupa um lugar central nesse plano de redenção de Deus. E que no final acaba em Jesus, culmina em Jesus, especialmente na sua morte e ressurreição. Essa passagem é o momento da história em que narra quando Abrão foi chamado por Deus. E para a gente entender, de Gênesis 1 a 11, a história não estava muito boa, gente. Se você conhece um pouco mais da Bíblia, você vai se lembrar como o negócio estava ruim. Deus tinha criado o mundo,
né? Deus criou aquela história toda, Gênesis 1, 2 e 3. Depois o homem pecou contra Deus, disse, eu quero viver a minha vida, Senhor, eu vou viver do meu jeito. Eu me rebelo, né? E comeu do fruto quando Deus disse que não era para ele comer. E aí Deus traz a punição, o pecado entra no mundo, Adão e Eva são expulsos do jardim. E aí, dali para frente, é ladeira abaixo. O pecado começa a crescer na história da humanidade. Chega a um ponto que Deus olha e diz, não dá mais. E aí ele fala com quem? Com Noé. Antes com Noé. Ele diz, Noé, não está dando. Chegou num ponto em que a imoralidade do homem precisa ser cessada. E ele diz, eu vou trazer juízo. E aí vem o dilúvio, Deus preserva aquela família. E aí você diz, não, agora eu acho que a coisa vai dar uma aliviada, né? E aí acaba o dilúvio, Noé começa a constituir família, Noé se embriaga, Noé tem relações ali ilícitas. E aí você diz, como é que pode, né? Deus traz juízo para aquele homem que foi escolhido por Deus, parece que continua perpetuando aquilo que Deus estava trazendo como saída. E aí, como se não bastasse, vem o episódio da Torre de Babel, que é o marco da idolatria do homem ali naquela época. E aí é exatamente após esse cenário que Deus aparece no meio da história e chama Abrão. Deus aparece no meio da revelação que vinha se informando e diz, Abrão, vamos lá, eu tenho algo aqui para te propor. Eu tenho algo para fazer. Deus intervém na história e propõe algo, traz boas notícias em um mundo que só estava ouvindo más notícias, em um mundo que só ouvia rebeldia. E Abraão é escolhido para que por meio dele seja formada uma nação grande, uma nação poderosa, que por meio dela seriam gerados descendentes, Abraão receberia uma terra e ele receberia a bênção de Deus. E o objetivo era que por meio dessa nação, está aqui, capítulo 12, versículo 3, que por meio dessa nação que seria gerada, todos os povos da terra fossem abençoados. E abençoar, ser uma bênção, tem muitos significados e implicações bíblicas, mas em sua essência tem a ver com a revogação dessa maldição que o pecado trouxe ao mundo e com a restauração da plenitude da criação, como foi feito lá em Gênesis capítulo 1 e 2. E quando Deus prometeu, meus irmãos, que as nações seriam abençoadas por Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, e por sua família, Deus estava dizendo que aquele homem e a nação que viria dele seriam instrumentos de Deus para que houvesse restauração de todo o bem existente na criação. Deus estava revelando sua missão a Abrão e estava envolvendo aquele homem nessa missão. A ideia era que aquela nação que hoje nós sabemos que foi Israel, que é Israel, fosse um povo, uma grande nação que encarnasse a vida de Deus, os valores de Deus, e que por meio disso ela pudesse ser como uma luz do meio das outras nações, revelando que há um Deus que pode possibilitar, que permite que uma nação viva de maneira diferente. Um povo que vivesse debaixo da direção de Deus. Uma comunidade contracultural no meio das nações daquela época que vivia no paganismo, de forma idólatra. Então seria um povo, meus irmãos, um sinal vivo diante de todas as nações, diante daquilo que Deus pretendia desde o início, que era restaurar toda a criação e restaurar a vida humana do pecado. E o interessante aqui, antes da gente chegar em como isso aqui tem a ver com a nossa vida hoje, é que a missão de Israel, ela estava relacionada, antes de tudo, a ser do que mesmo fazer ou ir. Deus está dizendo para Abrão, olha, eu farei de você alguém que será uma bênção. Uma nação que vai ser algo e que, por consequência, vai abençoar pessoas. E é justamente essa parte que eu queria focar aqui, e eu queria tentar trazer isso para as nossas vidas, porque eu penso que se nós temos falhado, irmãos, enquanto missão, dentre vários outros motivos que eu falei ali no início, eu penso que um dos motivos é essa perspectiva um pouco limitada
da nossa missão. Alguém aqui é míope, tem problema de visão? Eu tenho, né? Tem um pessoal que levantou. O míope ele tem uma dificuldade muito grande, e se ele tira o óculos, ele não enxerga 5 palmos na frente dele. Ele até enxerga alguma coisa, mas ele enxerga pouco. Fica muita coisa para depois sem enxergar. Eu penso que muitas vezes a gente pode estar tratando a missão dessa maneira, porque a gente tem tratado missão como essencialmente, ou antes de tudo, fazer, falar ou ir, quando na verdade a gente não deveria estar esquecendo a parte do ser, que é exatamente o que Deus estava propondo para Abraão aqui, para Abrão. E quando a gente ignora essa importância do ser alguém que abençoa outras pessoas e nos limitamos a praticar algo, ou falar algo, ou ir para algo, é como se ficasse evidente diante dos olhos das pessoas que, na verdade, nós não estamos interessados nelas, e sim em fazer alguma coisa, em sim em praticar algo. Eu não estou dizendo que a missão ela não envolve fazer, falar ou ir. Envolve sim. E sem isso nós não podemos fazer missão. Mas eu estou falando que o ser alguém que abençoa é a parte primordial e primária dessa experiência da missão. Deixa eu dar um exemplo para você. Você já fez alguma compra, já foi fazer alguma compra de roupa, alguma coisa assim, que você vai conversando, né, com a pessoa, aí você fala, vou provar essa roupa. E aí o vendedor, a vendedora diz, não, tá linda essa roupa, você tem que levar essa. E aí, não, mas deixa eu provar outra. Aí você prova, não, essa tá muito linda, que roupa bonita. E tudo que você veste, a pessoa diz que tá lindo, tá especial, você tem que comprar. Daqui a pouco você tá olhando e tá dizendo, cara, eu acho que ela tá querendo vender, né? Eu acho que ela tá querendo que eu leve tudo isso aqui. E não tem nada feio em mim, não é possível. Por outro lado, eu tenho testemunhos de vendedores, posso até citar o nome, você procurar lá, Glauber da Luz e Vida, eu não sei se você já conhece, é um irmão querido, ele não é aqui da nossa igreja, de outra igreja, mas sempre que eu vou lá, a gente, antes de tudo, a gente bate papo, a gente conversa. Curioso, eu já falei, Tati já viu isso algumas vezes, às vezes eu ia lá, eu não ia nem comprar livro, eu disse, não, deixa eu passar aqui que eu vou conversar com o Glauber. Sabe qual era a diferença? Ele me tratava como alguém, ele era, antes de ser alguém que vendia, ele era alguém que estava ali para abençoar. Ele estava ali para se relacionar com pessoas. E quando ele dizia, esse livro é bom, eu sabia que aquele livro era bom. Quando ele dizia, esse livro, não compra não, eu dizia, então, eu sei que tu não está querendo somente me vender algo. E, meus irmãos, é mais ou menos, eu acho que é assim que acontece em experiências da gente de missão. As pessoas, às vezes, podem até escutar a gente falar, não, porque vou te apresentar aqui um tal de Jesus, mas a pessoa olha pra gente e diz, cara, esse cara só quer, de repente, cumprir um dever lá, que disseram que ele tem que cumprir, mas eu não me sinto abençoado por ele, eu não sinto que ele se interessa na minha vida de verdade, eu não sinto que ele está sendo, antes de estar fazendo algo. E, gente, essa percepção, ela é muito urgente, e ainda mais urgente, quando a gente entende o mundo em que a gente está vivendo. Eu vou explicar para vocês. A gente está vivendo num mundo pós-moderno. O que é isso? A modernidade, se você acha que você ainda está vivendo na modernidade, você não está mais. A modernidade, segundo os historiadores e filósofos, sociólogos, ela foi especialmente, talvez, ali até a queda do Muro de Berlim, talvez até as grandes guerras. Qual era? O mundo ainda tinha uma ideia que era mais ou menos o seguinte: acreditava que a verdade, que o racional, que as coisas ali postas iriam ser uma saída para eles. Só que o que é que acontece, meus irmãos? O mundo, com toda a capacidade científica que criou naquele contexto, gerou no século XX, quando achavam que o mundo ia ter todos os seus problemas solucionados, gerou nada mais, nada menos do que 2 guerras mundiais que quase acabaram com o mundo. E não acabaram mesmo porque a Guerra Fria não foi para frente. Então, esse contexto levou a humanidade a criar uma ideia mais ou menos do seguinte: cara, o ser humano não tem jeito mesmo. Esse negócio de verdade, de coisas assim que trazem e querem me empurrar goela abaixo, eu não quero saber mais disso.
E é por isso que a gente está vivendo num mundo pluralista, num mundo relativista, porque as pessoas dizem, se quando o mundo tinha tudo nas mãos para poder trazer soluções para a fome, para a guerra, foi aí que eles geraram as duas guerras que quase acabaram com o mundo. Então o mundo pós-moderno é essa mente fluida, essa mente que não cética, que duvida, que é plural. E eu não estou dizendo que a igreja deve ser assim, não. Nós somos o povo de Deus e a gente vive uma outra linha. Mas isso é o que o mundo está vivendo aí fora. E nós vivemos numa cultura pós-cristã, especialmente no Ocidente. Se você acha que o Brasil, ou especialmente Estados Unidos e Europa, são cristãos porque nasceram em berços cristãos, não mais. Talvez o Brasil a gente ainda discuta um pouco, mas a Europa e Estados Unidos, eles são pós-cristãos. As igrejas estão definhando, as igrejas estão fechando. O que é que eu quero dizer com isso? Há 500 anos atrás, as pessoas, quando estavam enfrentando problemas, seja lá quais forem, eles viam na igreja, eles viam na palavra uma luz. E procuravam. Pode olhar 100 anos, talvez até 100 anos atrás a gente ainda fosse assim. Hoje, as pessoas olham para as escrituras, né, o mundo, e dizem, isso é mentira. Olham para a igreja e dizem, isso é perda de tempo. Onde é que eu estou querendo chegar, meus irmãos? Estou querendo chegar num ponto de que as pessoas não vão mais procurar a igreja por acreditar que ela oferece uma solução, como já foi. As pessoas não possuem mais uma percepção de Deus como um dia já foi. Isso faz com que a nossa missão ela se torne mais relacional do que nunca antes. As pessoas querem ter relacionamentos. Elas querem saber que antes de você estar apresentando um Deus a ela, elas querem saber que você sabe o que é que ela está passando na vida dela. Nossos amigos, nossos familiares não querem mais ser somente objetos a serem convertidos, e sim querem ser pessoas que se sentem abençoadas para que depois Jesus possa ser apresentado. Para usar o termo bíblico, né, o que a gente viu nessa passagem de Abrão, as pessoas querem ver alguém que antes de estar fazendo, falando ou indo a ela só para cumprir uma missão, alguém que está sendo uma fonte de bênção para a vida dela. Foi feita uma tese de doutorado que foi com base exatamente nessa realidade aqui, nesse ponto que eu estou falando com vocês. O pesquisador ele decidiu fazer uma experiência. Ele dividiu 2 grupos de missionários. Seria denominado os convertedores e os outros os abençoadores. E eles foram enviados para a Tailândia por um período de tempo, não sei se foi 1 ano, alguma coisa assim, para missões. E os convertedores teriam somente um objetivo. Olha, vocês vão lá e vocês vão salvar almas. Esse é o objetivo de vocês. Em segundo lugar, os abençoadores, vocês vão lá, mas a ênfase de vocês é, vocês vão estabelecer relacionamentos e vocês vão ser uma bênção de Deus onde vocês forem. E a partir disso, vocês vão levar Jesus àquelas pessoas e apresentar Jesus e falar de Jesus. Eles passaram esse tempo lá. E ao final, meus irmãos, o relato da experiência é que esse time aí dos abençoadores, eles foram usados para que mais de 100 pessoas fossem salvas e se tornassem seguidoras de Jesus. E de quebra, eles trouxeram transformação social para aquela realidade, trouxeram sinais do reino naquele local, enquanto que o grupo de convertedores tiveram 2 pessoas que tiveram interesse por Jesus ali naquele local. E essa tese aqui, ela mostra o que Deus está nos mostrando aqui em Gênesis 12. Eu fui ordenado há alguns meses, né? E eu continuo exercendo minha profissão como advogado. Eu não sei se isso vai permanecer assim no longo prazo. Não sei como vai ser. Tenho orado a Deus e como isso vai se desenrolar. Mas eu tenho visto uma coisa positiva nisso, apesar dos desafios de conciliar tantas tarefas e agenda mesmo. É que eu posso usar a minha profissão para abençoar pessoas. Eu lembro, eu tive uma experiência, eu fiz uma viagem para São Paulo em janeiro, e a gente pegou um Uber, estava indo de um lugar para o outro, e começou a conversar com o rapaz, e ele começou a contar um pouco da história dele, e falou de uma grande crise que ele estava passando,
porque ele teve um acidente e ele era personal trainer e teve que se afastar da sua profissão porque teve um problema e estava num dilema porque o INSS não queria dar ele o auxílio e ele ficou naquela, não resolvia o problema e teve que começar a rodar de Uber para poder, enquanto esse negócio resolvia, ele poder ter uma receita, né? E ele falou aquilo de forma muito triste, né? Desamparado mesmo, porque ele não sabia como resolver. Até a própria pessoa que estava ajudando ele juridicamente estava mais atrapalhando do que ajudando. E foi curioso, eu, por conta da minha profissão, consegui começar a ter um contato com ele. Disse, não, eu vou lhe ajudar, vou lhe indicar alguém aqui, de repente, aqui em São Paulo, que possa lhe ajudar. E no final da história, Tati estava comigo no carro, não sei se ela ouviu a conversa toda, que a gente estava na frente, mas a gente começou a falar um pouco de Deus para ele. E eu disse, cara, primeiro eu mostrei para ele que eu estava me importando com aquela situação, e me importando de verdade, eu queria saber como eu podia ajudar ele. E depois eu disse, cara, mas vamos orar, Deus pode também te ajudar, Deus pode curar essa tua questão. E no final, quando a gente acabou aquela conversa, ele deixou, peguei o número dele, a gente orou junto, né? A gente manteve contato até poucos dias antes, ele ainda está numa luta para resolver. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer é como eu percebi o coração daquela pessoa aberta. Quando eu disse, cara, deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar um pouco, de repente, com o que eu posso te ajudar, se a gente consegue achar uma solução para isso. Paz, você pode usar para intencionalmente abençoar essas pessoas e criar contatos para que Jesus possa se revelar a ela. Pergunta, como podemos ser abençoadores e bênção na prática da vida de pessoas? Como podemos construir esses relacionamentos e levar Jesus a essas pessoas? E aí eu queria concluir essa mensagem trazendo aqui uma abordagem bem prática, que é o que a gente trabalhou com a liderança da nossa igreja, e que é um acróstico, é uma palavra em inglês, que é bless, que é abençoar, e essa palavra tem B-L-E-S. No caso, cinco palavras, desculpa, 6 no caso, né? Porque, não, 5 na verdade, e cada uma dessas iniciais vai nos ajudar a saber de forma prática como a gente pode transformar essa ideia que é tão relevante e levar isso para a nossa vida, levar isso no nosso dia. Então, imagine aí, eu ia fazer até uma imagem, esqueci de pedir, mas imagine a palavra bless em inglês. B-L-E-S-S. E de cada uma dessas palavras a gente vai tirar uma aplicação e de como a gente pode intencionalmente ser alguém que se envolve na missão de Deus e que diz, Senhor, eu quero fazer parte disso, mas muitas vezes eu nem sei como, às vezes eu me sinto incapaz, às vezes eu acho que eu não sei fazer isso. E esses exemplos aqui vão ser muito bons para você, porque mostram como é simples e, ao mesmo tempo, como você pode e é chamado para fazer parte disso. O primeiro B dessa palavra, a gente pega do inglês, né, que foi de lá que eles criaram esse acróstico, mas traz para a gente beginning with pray, que é comece com oração. Comece com oração. A gente crê nisso, meus irmãos, porque a oração, se você quiser levar Jesus para alguém, a oração é o primeiro ato de você mostrar que não é você que vai fazer. E é um ato pedagógico, porque muitas vezes a gente acha que tem pessoas na nossa família, na nossa casa, filhos, às vezes a gente até se martiriza achando que diz, eu não, é tudo culpa minha. É porque você não entendeu o comece pela oração. Porque se você entendeu que é Jesus quem opera essa salvação na vida das pessoas, você começaria por oração. E não ficaria desesperado achando que você é quem vai convencê-la do seu pecado e da sua necessidade de redenção. Afinal, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então comece com oração. Tenha o seu caderno de oração, ore diariamente, ore constantemente, coloque o nome dessa pessoa diante de Deus. Esse é o principal e primeiro trabalho que você pode fazer, se você deseja fazer parte da missão de Deus. Segundo lugar, o L dessa palavra, listen, escute. Isso tem muito a ver com o que a gente falou aqui, meus irmãos. A gente chega e a gente tem percepções de missão como se a gente somente fosse chamado para falar, não é? E a gente tem que falar. Eu não estou ignorando isso. Existem momentos de falar. Mas existem momentos de falar
e momentos de calar, né? A Bíblia fala disso. E a minha pergunta é, você tem ouvido aquelas pessoas que você tem desejado que se cheguem a Jesus? Porque, meus irmãos, se a gente não escuta, a gente não sabe nem o que a pessoa está vivendo. A gente não sabe nem o que a pessoa está passando. A gente não sabe nem como começar a falar de Jesus, porque a gente já está levando para ela algo sem nem saber quem é aquela pessoa. E Jesus era especialista em ouvir pessoas. Pare para ouvir vários dos relatos do Evangelho. A pessoa começa a falar, e aí depois Jesus faz uma pergunta, Jesus troca uma ideia, mas Jesus está aqui ouvindo. Jesus está, me diga mais. E seu marido, né? Para uma mulher samaritana, onde é que ele está? Não tem marido. Não, é verdade, você não tem. Jesus começa a ouvir aquela mulher. Jesus começa a mostrar para aquela mulher que ele quer ouvi-la. Terceiro lugar, e quando eu ouvi esse acróstico, eu estava tentando adivinhar, né, as próximas palavras. Não sei se você fica assim também, meio curioso. Tem gente que é curiosa, né? Qual é o próximo e tal. Mas, caramba, o deve ser aquilo, um negócio assim bem espiritual, né? Um negócio assim bem, né, oração e tal. E aí quando eu ouvi o eu disse, cara, eu achei muito, muito curioso. O é eat, coma com as pessoas. E aí eu vou dizer para você por quê. Meus irmãos, a mesa, o lugar onde a gente faz refeições, foi um dos lugares que mais Jesus usou para falar e para testemunhar para as pessoas. Jesus mostrou o seu poder na multiplicação de pães e peixes. Ele estava fazendo refeições. A refeição que ele teve com publicanos e pecadores. A conversa que ele teve com Zaqueu, provavelmente foi num jantar ali, que Zaqueu recebeu na sua casa. A última ceia, meus irmãos. Um dos momentos mais marcantes da história, ali, antes da morte de Jesus, ele estava numa grande refeição. E depois que Jesus ressuscitou, ele ainda teve uma refeiçãozinha ali com os discípulos, um peixinho ali na beira do mar. Ele sempre estava fazendo isso porque a mesa é um local onde os corações se abrem, onde as conversas acontecem. E além disso, além de tudo isso, é uma baita de uma, vamos dizer assim, de quebra para a nossa desculpa de que a gente não tem tempo. Porque nós fazemos pelo menos 21 refeições por semana, gente. E aí você diz que você não tem tempo de estar com pessoas, você não pode reservar uma refeição da sua semana, um almoço, um jantar, para chamar alguém e dizer, vamos conversar, vamos falar sobre a tua vida, deixa eu te falar sobre alguém. Isso mostra pra gente que essa história de dizer, não tenho tempo, minha vida é muito corrida, isso aí tem que ficar com o meu líder de grupo de vida, com o pastor da minha igreja. Mostra que não, que você tem tempo sim. Só em Lucas, só no livro de Lucas, há o relato de 13 refeições que Jesus fez, gente. Primeiro, mostra que ele gostava de comida, e segundo, que ele usava esses momentos para falar e para se revelar às pessoas, né? Mas cuidado na mesa, viu? Para não engordar muito aí também. Depois você chega aqui, né, com um peso acima aí da média, vai dizer que a culpa foi do pastor. Então, cuidado, faz uma refeição fit para você resolver esse problema. Quarto lugar, gente. O S, serve, sirva. Sirva pessoas. Porque se as pessoas querem ser ouvidas, elas se sentem muito abertas quando elas se sentem servidas. E Jesus foi o servo sofredor, gente. Jesus é o exemplo de servo. Ele sofreu ao ponto de dar sua vida. E ele mesmo que disse que maior é aquele que serve. Então, se a gente quer criar relacionamento com pessoas, é preciso servi-las. Não só porque a gente quer levar Jesus para elas, mas porque a gente quer ser como Jesus. E se a gente quer ser como Jesus, nós precisamos servi-las. E por fim, share your story. Está muito chique esse culto, né? No inglês. Compartilhe sua história e fale de Cristo. Depois que você passou por todas essas experiências, fale da sua história para essa pessoa. Como é que Jesus te alcançou? O que é que Jesus fez na tua vida? E depois você fala da grande e da maior história que qualquer pessoa já poderia ouvir, que é a história de redenção. É a história da criação, a história da queda do mundo, a história de redenção do mundo, e uma história e um ponto ainda que há de se cumprir, mas que há de se cumprir, que é a consumação da história. Um dia em que não vai haver mais momento para se tornar um discípulo de Jesus.
Faça isso, certamente, meus irmãos. Essa experiência, ela vai lhe permitir, né, se ver muito mais como alguém envolvido na missão do que talvez você já tenha se visto um dia. Não deixe essa falsa ideia de achar que a missão é para alguns e que deixa isso para outras pessoas e você dizer, não, eu estou fora. Isso não é bíblico, meus irmãos. Deus está te chamando para fazer parte dessa missão. E isso aqui nos ajuda a dizer, poxa, eu posso fazer parte da missão. Eu posso chamar alguém para jantar na minha casa e ali falar um pouco do que Jesus fez na minha vida e falar o que a Bíblia revela sobre o que Jesus fez. E isso é muito mais simples do que parece. Por que eu não posso fazer isso? E eu acho que essa palavra ela é muito menos do que aquela ideia de dizer, você tem que fazer porque você tem que fazer. E eu acho que é muito mais uma ideia de tipo assim, você não sabe o que você está perdendo em não fazer parte disso. De ver pessoas ouvindo isso e dizendo, sério que isso é verdade? É sério que isso pode acontecer na minha vida? E você se vê como um instrumento de Deus nesse momento. E eu acho que isso tudo fica muito mais urgente e bonito quando a gente olha para esses irmãos que estão sofrendo lá no Oriente Médio e que estão morrendo por causa disso, e a gente, muitas vezes, não fazendo porque diz que não tem tempo na agenda. A gente muitas vezes não fazendo porque, na verdade, no fundo, a gente não se importa mesmo. Porque a gente está mais olhando para as nossas atividades diárias, para o nosso dia a dia, do que pessoas que estão perdidas. Não só perdidas na perdição eterna, que é uma verdade, e que tem pessoas que estão morrendo todos os dias e estão sem salvação, mas perdidas aqui também. Vão para um lado, vão para o outro, vão para o relacionamento, vão para um novo negócio, vão para um novo projeto, e não sabem o que é que estão fazendo nesse mundo. Desesperadas. Você pode fazer parte disso, meu irmão. Você pode fazer parte disso, minha irmã, e é um privilégio que Deus te dá. Gálatas 3, versículos 13 e 14, para concluir. A Bíblia diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso aconteceu para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Isso que está aqui em Gênesis 12 se cumpriu em Cristo, meu irmão. E o nosso desafio é não esquecer que além de a gente ser chamado para falar, fazer e ir, a gente é chamado para ser uma bênção. E sendo uma bênção, nós vamos poder fazer, falar e ir. E fazer assim parte da missão que Deus tem nos chamado a cumprir e a viver. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos.